Então, você conhecerá um estado de supraconsciência no qual não há nem atos falhos, nem acidentes. Você não tem mais a concepção do espaço. Você se torna o próprio espaço. Você não tem mais a concepção de tempo. Você é o próprio fenômeno que ocorre. Nesse estado de presença extrema, cada gesto e cada ação são perfeitos. Você não tem como se enganar. Não há nem plano, nem intenção. Só existe a ação pura no eterno presente. Alejandro Jodorowsky e Marianne Costa. Audiodescrição da Carta do Louco. A ilustração utilizada é chamada de Tarô de Marselha, conjunto de 78 lâminas coloridas, publicadas em 2006 pela editora Pensamento. Uma figura humana está segurando com uma mão o seu cajado apoiado no chão. Na outra mão, segura um bastão com sua trouxa na ponta. O louco está usando um chapéu amarelo pontudo com um sino vermelho na ponta. Por cima de suas roupas, usa um colarinho azul com pontas de sinos redondos. Usa vestes vermelhas e um cinto amarelo no meio do tronco com sinos amarelos redondos. E uma roupa de baixo, cor azul, que aparece apenas nos braços e nas pernas. Usa sapatos fechados e vermelhos. Suas pernas estão em movimentos de caminhada. Metade de sua coxa direita está exposta por um rasgo. Um pequeno animal quadrúpede encontra-se apoiado na parte exposta. Na parte de baixo da ilustração está escrito O Louco. Eita, que hoje a gente vai pular o corguinho aqui e abordar questões antes não abordadas, mas que também não quer dizer que sejam menos importantes. Tem seu lugar, né? E aí vamos nessa leve pequena aventura nesse momento. E eu vou começar, um pouco sobre uma historicidade, uma historinha, uma contextualização, para posteriormente a gente ir aprofundando sobre a que viemos aqui hoje, né? O caminho adotado e qual jornada faremos de alguma forma também. E falar um pouco sobre o Louco, que é uma carta do tarô, mas antes disso contextualizar de que lugar e de onde partiu ou de onde isso está vindo. E assim, a história sobre a construção e o surgimento e a utilização necessariamente do tarô é bastante antiga. É uma história cheia de nuances, de lugar para lugar, de pessoa para pessoa, com uma certa tradição oral, mas também uma tradição escrita, o que também me possibilita contar a história que chegou para mim, e a forma da história com que eu queira contar também, como melhor me apetece, vou logo dizendo, a adaptabilidade ou necessariamente a flexibilidade da própria historicidade da coisa, enfim. E aí é uma história que remonta assim tempos antigos, né? O tarô ele era utilizado como jogos, como cartas de jogos que eram utilizados em diversos contextos, principalmente os contextos não oficiais. Tavernas, entre os hereges, entre os disfarçados de não hereges, entre aqueles que transitavam e aqueles que serviam. Porém, também é possível encontrar na história ele sendo utilizado na alta aristocracia, nos postos detentores de poder, nos reinos e dentro de lugares com muitas riquezas. E também tem um elemento ali dentro da própria história do tarô que eu particularmente acho bastante auspicioso, triste de alguma forma, mas também muito potente, que é o uso dele em tempos sombrios, aqueles como se tivesse tido algum tempo de luz ou de uma contra-sombra. Que alguns dizem que esses trunfos, né, essas cartas, elas foram forjadas por um grupo de pessoas que eles chamavam de albigenses, que eram considerados uma seita gnóstica, e tinha o tarô como uma forma de comunicação interna. E aí, com o tempo, em consequência da perseguição do Papa Inocêncio III, com o apoio da dinastia capetiana, e aí capetiana aqui não é trocadilho nenhum, tá? Era o nome da dinastia mesmo. Usavam o tarô como uma forma velada de comunicação,
das ideias que eles tinham, de mensagens e estratégias para se manterem e sobreviverem, já que eles tinham movimentos que iam em desarmonia, iam ao contrário com as regras, né, com o movimento próprio da igreja. Um exemplo bom, assim, de alguma forma, para expressar como o tarô ele era compreendido, também durante cenas de filmes muito comuns as pessoas falam: a vida é como um tabuleiro de xadrez, e aí cada movimento dentro desse tabuleiro possui uma significação no mundo da vida. E essa é uma boa representação, assim, de alguma maneira, para dizer também sobre esse lugar do tarô, onde as ilustrações, as lâminas, as imagens, né, elas vão produzir de alguma forma determinados conceitos, determinadas ideias, determinadas definições ou parâmetros para se pensar diferentes elementos. Então, é possível que ele era uma quantidade muito maior de cartas, de lâminas, de ilustrações. E aí o tarô, especificamente, em algum dado histórico, em algum processo de transformação, ele acabou ficando em 22 trunfos, né, 22 cartas. Mas ele era uma quantidade muito maior, que inclusive o que foi capturado foram as cartas do baralho, tão comum e tão utilizado atualmente. Dentro desse jogo, né, com mais um dado histórico que acaba me escapando, assim, né, de como necessariamente ele era utilizado, ou quais eram as regras necessariamente dentro desse jogo. Não sei exatamente como eram, mas algumas coisas que foram, né, ficando no sentido de serem importantes ou de serem sobressalentes. E também a forma com que eu interajo com essas próprias lâminas diz de uma hierarquia entre os próprios arcanos. Os arcanos pensados, né, cada lâmina sendo um arcano diferente. E dentro dessa hierarquia, onde dentro desse extrato, cada carta exibe uma historicidade, uma força, ou um elemento, ou uma ação sobressalente ou que triunfa em relação a outra carta. E existem outros aprofundamentos que eu não vou abordar, que fala sobre tríades de arcanos maiores, o lugar no céu, na atmosfera, estratos de... Esses daqui são sobre divindades, esses daqui são conceitos terrenos, e esses sobre aspectos das humanidades, que eu não vou aprofundar, mas que existem outras separações, outras formas também de visualizar essas hierarquias. Dessa forma, o ponto que eu quero colocar hoje, e mais especificamente o elemento, né, a carta, a lâmina que eu quero trabalhar hoje, diz sobre o louco, o bobo da corte, o coringa, o joker, que ele vai ter ao longo da história diferentes nomes, mas que ele acabou sobrevivendo a diversas tradições, a transformações, a mudança própria, né, as próprias mudanças dentro da história. Ele sobrevive para, inclusive, ser encontrado no baralho comum, que todos nós conhecemos, aquele de 4 naipes, rainha, rei, cavaleiro, valete, e é uma numeração de 1 a 10, com o A, que também pode ser lido como um 1. E ele é a única carta dos arcanos maiores, aqui chamados, que configuram uma parte, né, do tarô, que se torna presente entre as cartas dos arcanos menores, fora do contexto da tarologia. Mas, em outras palavras, as cartas comuns do baralho que a gente conhece tinham somada a elas as que denominamos hoje em dia, né, que eu estou denominando como arcanos maiores. Porém, elas foram deixadas de lado, foram sobrando ou sendo elegíveis ao uso apenas das cartas com naipes e números, o baralho comum. E o louco, né, como esse viajante impermanente, permaneceu dentro desse baralho dessas cartas comuns. Para Sally Nichols, que é uma literatura bastante comum de ser visitada por estudantes de tarô, tem um trecho que ela coloca assim: o Coringa liga 2 mundos, o mundo contemporâneo, de todos os dias, onde quase todos nós vivemos na maior parte do tempo, e a terra não verbal, da imaginação habitada pelos personagens do tarô, que visitamos de quando em quando. E, sobrevivendo a uma outra ordem de jogos nos baralhos, o louco, Foolish, ele é uma figura sem número, podendo, a partir dos critérios do baralho,
ele ser tudo, ou ele ser nada, ou ele pode ser um meio, podendo, a depender do contexto, ele ser um trunfo, ou ser necessariamente uma carta maldita. O louco, ele tem um nome, mas ele não tem um número. Ele representa a possibilidade numérica, podendo ser lido como o caos e a desordem, mas principalmente como a liberdade total. A carta, ela mostra o louco como um viajante, um caminhante, como diz a minha avó, pegou a cujuba dele, né, colocou ali atrás nas costas e foi viajar. Por onde ele estava, ou que ele estava, sua existência não cabia mais, não tinha mais espaço. O que ele mobiliza em termos de energia dentro do reino ou do lugar onde se propunha alguma fixidez era transformador demais, era mobilizador demais para tudo aquilo que se chamava de estrutura, de organização, de hierarquia. Nessa jornada do louco, ele preserva as suas roupas da época em que ele era o bobo da corte, para que de antemão os que vejam com suas roupas bufônicas já saibam que é o louco e de onde é que ele está vindo e para onde é que de alguma forma ele vai ou não vai. A Clarice Lispector tem uma crônica, uma crônica que chama As Vantagens de Ser o Bobo, e é que eu não estou usando de forma leviana não, foi verificado, é da Clarice Lispector mesmo, que ela diz: o bobo, por não se ocupar com as ambições, tem tempo de ver, ouvir e tocar no mundo. Numa outra versão, um outro baralho, que também utiliza o louco como uma ilustração, no tarô de Rider-Waite, o louco ele é representado no alto de um despenhadeiro, olhando com a cabeça erguida, olhando para o que poderia se chamar o futuro e para o que poderíamos chamar de diversos caminhos possíveis que podem ser escolhidos e aventurados. Com ele está um cajado que faz a promessa que sua caminhada será de diferentes relevos, de lama, de pedra, de areia, onde suas próprias pernas podem até não aguentar, mas o cajado ali o faz sustentar por mais um pouco. Porém, não é uma caminhada sem fim. Um ser que não vai criar raízes, que não se cansa. A questão do louco é sua captura, seu aprisionamento. E com essas determinações para que ele seja isso ou aquilo. Que quando a gente pensa, ele está andando, ele está viajando. Aí a gente olha direitinho e de uma forma mais aproximada, o louco já fincou o cajado no chão e está dando rodopios no próprio cajado. É dentro de uma imprevisibilidade, de uma não captura. Não vai rolar, galera. Não com o louco. O louco, ele encarna em si não só uma peregrinação. O louco, ele encarna em si não só a peregrinação, mas um estado nômade. Carajo. O louco encarna em si... O louco encarna em si não só a peregrinação, mas um estado nômade do conhecer, de um vir a ser, de um devir viajante, que nem mesmo ele, ainda caminhante, caminhará. A frase do louco poderia ser: todos os caminhos são o meu caminho. Alguns textos foram utilizados para inspirar essa fala. Dentre esses textos são Jung e o Tarô, uma jornada arquetípica de Sally Nichols, 2017, editora Kudrix. O Tarô e uma viagem do herói, a chave mitológica para os arcanos maiores, de Arro Bahaf, 1997, editora Kudrix. O Caminho do Tarô, de Marianne Costa e Alejandro Jodorowsky, 2016, editora Chave.